Oi, pessoal, vamos lá. Vou fazer alguns comentários aí sobre a tarefa que era trazer uma análise sobre o primeiro capítulo do livro Queda Livre, né, também chamado Queda Livre, do Otávio Frias Filho. Para quem não conhece, o livro é esse aqui, não sei se vocês já chegaram a ver, é um livro de 2003, é um livro que o Otávio Frias Filho batiza como de ensaios de risco, né? São 7 ensaios de risco que tinham em comum a ideia de que todos os capítulos ele deveria se colocar em risco de alguma forma, né? Então, nesse capítulo, como vocês viram, ele salta de paraquedas, mas você tem outras situações de risco. Então ele vai tomar o chá do Santo Daime numa aldeia amazônica, ele mergulha num submarino, esse é o capítulo mais chatinho, eu acho. Ele tem uma experiência como ator de teatro, ele também foi autor de teatro, né, durante sua vida, ele escreveu algumas peças, não muitas, mas escreveu também. Faz o caminho de Santiago de Compostela, ele tem um capítulo muito interessante que ele se aventura pelo mundo do swing, das trocas de casal. No fim das contas, ele acaba criando um personagem fictício. Parece que ele teve alguns pudores de narrar como é que foi a experiência dele, então a gente não fica sabendo exatamente o que aconteceu com ele. A gente sabe da experiência de um personagem que ele cria ali, mas obviamente ele diz que ele juntou experiências de várias pessoas e tal, não sei o que, mas parte daquilo aconteceu com ele. E tem um capítulo muito interessante também sobre suicídio, que é ele trabalhando no CVV, Centro de Valorização à Vida, né? Aquele serviço telefônico que recolhe mensagens de pessoas que estão passando por dificuldade e pensando em se matar, enfim. Esses capítulos, eu acho que o Queda Livre, né, do paraquedista, o capítulo do Clube de Swing e o capítulo do suicídio são capítulos que vale a pena ser lidos, né? Bom, falando um pouquinho sobre o Otávio Frias Filho, uma figura importante no nosso jornalismo, né? O Otávio Frias Filho é herdeiro da Folha, foi herdeiro da Folha, ele morreu no final de 2018, né? Ele foi o responsável pela implantação do projeto Folha, que basicamente foi o grande marco de modernização nos anos 80 do jornalismo brasileiro. Foi a introdução de um jornalismo muito focado no lead, na pirâmide invertida, quando você ainda tinha um jornalismo que era conhecido por fazer nariz de cera, por não ter uma apuração criteriosa, enfim. E também foi um projeto bastante polêmico, né? Os jornalistas da antiga diziam que ele robotizava o jornalismo, impunha metas, né? Tinha umas coisas bem pesadas do Projeto Folha, assim. Então você tinha um placar na redação da Folha de São Paulo com o ranking dos jornalistas, assim, quem tinha errado mais no dia. Era uma coisa bem complicada mesmo. Então teve um aspecto de modernização e teve um outro aspecto também vamos dizer, de muitas críticas pela mecanização, né, pela padronização excessiva do texto. A Folha mesmo, na época que eu estudei ainda, final dos anos 90, virada dos 90 para os 2000, era tida como um jornal super engessado, né? E muito por causa do projeto Folha. O jornal vem tentando se desengessar desde então, né? Para quem se interessar por essa passagem do nosso jornalismo, tem um livro muito interessante. O livro original se chama Mil Dias, né? Essa é uma reedição do livro chamado Mil Dias, 6.000 dias depois. 1.000 dias foi o tempo que o projeto de Folha levou para ser implantado de fato, né? Quando o Otávio Frias Filho falou, não, agora eu implantei realmente o projeto, ele está valendo e é isso mesmo. Enfim, é um livro bacana. Quem escreveu foi o Carlos Eduardo Lins da Silva, um baita teórico do jornalismo, trabalhou junto com o Otávio Frias Filho na implantação do projeto Folha. Detalhe, o Otávio Frias Filho tinha 20 e poucos anos quando ele implantou esse projeto, né? Ele era filho do dono, filho do seu Frias, né? Do Otávio Frias. E o projeto foi super mal recebido na época pelos jornalistas das antigas, justamente também por conta dessa quebra geracional, né? Bem interessante, uma etapa boa. Não sei se eu gostaria de ter vivido essa etapa não, porque parece que foi algo bastante brutal.
tipo, em 2 anos, metade dos jornalistas da Folha ou tinha sido demitido ou tinha pedido a conta, né? Vamos falar um pouquinho do Queda Livre, né? Eu gostei muito dos textos, eu acho que os textos conseguem captar o principal do capítulo. Muita gente usou alguns termos como fluidez, tom de conversa, proximidade, né? O efeito de proximidade. Eu acho que concretamente é isso que acontece, né? Esse tom do cronista de usar palavrões às vezes, de mergulhar muito fundo no fluxo de pensamento, ele acaba nos trazendo essa identificação, né? A Giovana, do Joá, falou que o capítulo quebra a imagem de dono da Folha, né? E de fato quebra mesmo, né? O livro inteiro quebra. Eu acho que a gente ainda ele era assim visualmente um cara muito contido, sempre de terno, usava óculos, falava baixo, né? Uma pessoa bem tímida. E aí você vê esses capítulos, o cara no clube de swing, o cara pulando de paraquedas, né? Ele se desafiou para escrever esse livro. E o Fernando Barros Silva, ex-diretor de redação da Piauí, fez num artigo, assim que ele morreu, a Ilustríssima, ele era muito amigo do Otávio Frias Filho, né? Dizendo que o Otávio Frias Filho queria fazer uma espécie de Queda Livre parte 2, porque ele acha que ele não tinha sido totalmente sincero em alguns dos capítulos, né? Então é interessante a gente também notar como muitas vezes esse efeito de proximidade não deixa de ser uma construção, né? Muita gente destacou o uso de humor e de fato ele está super presente e é interessante notar como é um humor bastante ácido, né? Como ele fala, por exemplo, do instrutor de paraquedas. É um humor também autodepreciativo, o que ajuda a dar uma matizada, né? Porque o humor às vezes ele pode ser arrogante, né? Não é o caso aí. Então acho que é bacana que esse uso do humor tenha sido notado por vocês. Tem algumas coisas interessantes em termos de estilo. Eu não anotei aqui, mas alguém destacou o trecho de diálogo sem travessão. É bem legal isso, né? E obviamente ele abole o travessão e abole também as aspas nesse trecho em específico para dar ideia de velocidade, né? É uma ligação telefônica, se eu não me engano, né? A Lívia, do Jobê, vai falar para a gente que ele traz muitas comparações, né? Essas comparações vão nutrindo as digressões que ele vai tendo ao longo do caminho, então não é um pensamento linear. Apesar disso, acho que a gente precisa lembrar sempre que, embora possa parecer uma coisa muito natural, é um texto minuciosamente construído, né? Não é uma coisa que ele foi pensando e colocando tudo de uma vez, enfim. As digressões têm o seu lugar, são calculadas, elas muitas vezes não são super amplas para que o texto não perca o seu ritmo, né? Ou seja, a ação tem que avançar, ele precisa saltar de paraquedas, né? Ele não pode ficar em digressão o tempo inteiro. É preciso haver um equilíbrio entre a digressão e a ação. E eu finalizaria com o que o Gustavo colocou sobre o uso das hipérboles, né? O Gustavo do José. O uso das hipérboles, de fato, ele brinca muito com isso, né? Com as figuras de linguagem, com os exageros, né? Ele é um cara um pouco hipocondríaco, então ele tem um pouco essa alma de grandes dramas, né? Acontecendo na vida dele, quando no fundo era só um salto de paraquedas, né? Obrigado pela parceria nessa tarefa, viu, pessoal? Até a próxima.